Amém, queridos. Vamos então tocar nesse tema picante, polêmico, confuso, porque muita gente fala tanta maluquice por aí, e a gente vai tentar passar uma régua nesse assunto. Nada você consegue encerrar definitivamente. Tem pessoas que já têm uma ideia tão fixa sobre algum assunto, né, que por mais que você ensine, mostre as coisas, às vezes a cabeça não muda, né? Precisa de quebrar alguns padrões antigos, algumas culturas muito enraizadas para que possa ser liberto e viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas o falar sobre dízimos e ofertas é algo que rarissimamente a gente fala aqui. Você deve ter percebido já que nem na hora de pedir, né? Boa parte das vezes, quem está fazendo o expediente nem lembra de pedir. Roberto hoje acho que nem pediu. Pediu alguma coisa? Só fez, não, a coleta, vamos passar rapidinho e tal. Né? A gente nem lembra de pedir, né? Porque, na realidade, a Bíblia não dá tanta prioridade a este assunto como, às vezes, alguns tentam dar. E o sustento tem vindo de Deus e, glórias a Deus, estamos aqui. Né? Não devemos nada a ninguém, temos o prédio da igreja, estamos seguindo a obra de Deus aí, fazendo da melhor forma possível. Mas muita maluquice se fala por aí, muito mau uso já foi feito do assunto dízimo e do assunto igreja, né? Então tem gente que parou de ir à igreja, não vou mais à igreja, por quê? Porque tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. E se você pegar tudo que alguém fala, não vou mais à igreja por causa disso, daquilo outro, você pegar aí 99,9% das razões, todas elas foram profetizadas na Bíblia. Quando Jesus, a gente tem um estudo que fala sobre a igreja, Jesus falou tudo o que ia acontecer na igreja, né? Que iam entrar falsos profetas, haveriam falsas doutrinas, teriam falsos mestres, teriam falsos pastores, teriam os crentes frios, teriam não crentes dentro da igreja, né? Teria todo tipo de... Tudo foi previsto por Jesus. E mesmo assim ele falou, esta é a minha igreja. E através dela, né, eu vou fazer uma revolução neste mundo. Então, nós temos um chamado, e o dízimo acabou também tendo muitas vezes um mau uso. E por ser mal usado, por ser usado para enriquecimento de alguns, por ser usado de uma forma, às vezes, violenta, né? Insistindo demais em dar o que não tem, dá na frente, faz isso, faz aquilo. Quando a Bíblia, a gente vai ver aqui tudo que fala sobre a Bíblia, quando fala de dízimo, é de dar 10% daquilo que você já recebeu, e não daquilo que você sonha em receber, né? Então, muitas vezes, essas inversões de valores e colocar dízimo em primeiro lugar, né? Quando Jesus falou com os escribas em algum momento lá, ele falou, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, vocês dão dízimo e tal, não sei o quê, mas vocês abandonaram, não levam a sério as coisas, 3 coisas fundamentais, a misericórdia, né? A fé e a fidelidade. Vocês não levam isso a sério. E aí termina dizendo, vocês deviam fazer estas coisas e também estas outras, igualmente, né? Ele não desabona o dízimo, mas falou, vocês estão dando prioridade para o dízimo, e as 3 coisas mais importantes são a misericórdia, a fidelidade e a fé, né? Então, veja, muito desequilíbrio acaba gerando desequilíbrio. A gente costuma dizer que quando você vê na igreja, assim, eu pego aqui a igreja, dou uma olhada geral, quando tem alguém acomodado em algum lugar, numa outra ponta da igreja, você vê uma outra pessoa que está super atarefada. Porque a obra de Deus tem que seguir. Então, se um não faz a parte dele, o outro acaba fazendo mais do que a parte dele, acaba, né, respondendo por muito mais coisas. Em casa é a mesma coisa. Se o marido está descansado, né, daqueles que chegam em casa e tal, às vezes, tudo bem, a mulher só trabalha em casa, cuida dos filhos, fica naquele negócio, mas ele chega em casa, pode dar uma ajuda aqui, fazer uma coisinha lá, né? Mas não, o marido vai, deita na poltrona, bota o chulezão para fora e fala para a mulher, depois você guarda minha meia, guarda, né? Vai jogando seus resíduos, né? Aí reclama disso, reclama daquilo, me serve aqui, faz lá. Então você começa a criar desequilíbrios que em algum momento vai dar barulho, né? E os desequilíbrios da igreja acabam gerando
uma reação anti-igreja. Tem gente que não quer igreja. Os desequilíbrios nos dízimos acabam gerando também uma relação anti-dízimo. Então, não acredito em dízimo, né? Tem gente que fala, não vou dar o dízimo, porque eu não vou fazer o pastor rico. Não quero deixar o pastor rico, não vou dar dízimo. Não é nenhuma questão doutrinária. Outros vêm lá, não, o dízimo não existe. Era coisa do Antigo Testamento, né? Mas como assim? Não, era uma coisa da lei de Moisés. Acabou, isso daí não vale mais hoje, né? E várias doutrinas, você vai conversar com a pessoa, ela também não está entendendo muito bem o que ela fala, não. Mas ela tem uma visão lá, que não é totalmente clara, não tem os argumentos suficientemente fortes, mas é uma visão, ela está firmada naquilo ali. Tem gente até que fala que não acredita, mas oferta, dá dízimo, né? Dá uns 10% aí, né? Às vezes eu fico pensando assim, sabe aquela sensibilidade interior, assim, né? Aquele sentido espiritual, você fica desconfiado. O cara, ele está dando porque vai que, né? Ele diz que o dízimo não existe, mas vai que existe, é melhor eu dar, né? Então eu já fico, né? Não entra no problema. Mas vamos procurar trazer para você hoje um entendimento objetivo, direto, que vai fazer diferença na tua vida e para você entender. O dízimo é uma bênção ou é uma enganação, né? Se é uma bênção, que bênção que é essa? O que é errado que se fala aí sobre o dízimo? E vamos então, abra lá comigo em Hebreus. Eu tenho muitas passagens aqui, não dá para eu falar esse assunto sem citar várias passagens, senão vai ser difícil para você quebrar alguns paradigmas aí, algumas visões que você tem e precisam cair, porque eu não vou falar só de dízimo, eu vou falar de outras coisas juntos. Na hora que eu for passar sobre o dízimo, né, a gente vai acabar falando um pouco de sábado, de festas judaicas, vai falar de comida, o que pode, o que não pode comer, né, e outras coisas mais que vamos encontrar aqui pelo caminho. Mas, Hebreus 7, está aí? Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis. Só um detalhe, Hebreus é um livro do Antigo ou do Novo Testamento? Do Novo, só para saber. Encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Abraão é aquele que tinha as promessas que caem sobre as nossas vidas hoje, né? Somos abençoados com o crente Abraão. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se dizer até que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Seguindo um pouco no verso 15, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Repita comigo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem que ele está falando aqui? Jesus? É isso? É ou não é? Claro, gente.
Está falando de Jesus Cristo, né? Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? A ordem aqui não é a ordem. O Roberto chegou aqui, ele deu uma ordem, né? Façam isso, faça aquilo e tal. Então, não é uma ordem nesse sentido, é segundo a ordem, segundo as regras, segundo os princípios, segundo o padrão, né, de Melquisedeque, segundo o sistema sacerdotal de Melquisedeque. Então, vamos lá. Por que eu peguei esse texto aqui? Porque foi o texto que Deus escolheu para me mostrar com mais clareza este assunto. Eu vinha pedindo a Deus uma passagem, uma palavra, uma formação teológica sobre o dízimo em cima do Novo Testamento. Que alguns malucos falam por aí, não, a Bíblia não fala sobre dízimo no Novo Testamento. Até onde eu sei, Hebreus faz parte de que testamento? Do Novo. Então ele está falando aqui de 3 sacerdócios. Ficou claro isso para vocês na leitura? Se não ficou, dá uma lidinha rápida aí de novo, enquanto eu vou ministrando. Ele está falando do sacerdócio de Melquisedeque. Depois ele começou a falar do sacerdócio de Levi. E ele termina falando do sacerdócio de Jesus Cristo. Tá? Então ele fala de 3 sacerdócios. E ele chega a mencionar que quando há mudança de sacerdócio, há também mudança de regra, há mudança de padrão, há mudança de lei. Né? E sobre isso que a gente vai tentar aprofundar um pouco esse assunto. Então vamos ver aqui o que o Novo Testamento nos fala sobre os dízimos no padrão ou no sacerdócio de Melquisedeque. Tá? Então a primeira coisa, né, só para esclarecer, Melquisedeque, né, e Abraão, eles vieram muito tempo antes de Moisés, Levi, a lei, tá, as ordenanças, eles vieram bem antes disso. Foi quando a nação de Israel estava sendo ainda formada. Né? Deus falou para Abraão, de ti farei uma grande nação. Quando Moisés aparece, já existia um povo enorme lá que era escravo no Egito, mas era já uma população grande, né, dos descendentes de Jacó, né, dos 12 filhos de Jacó. Então veja a situação. Esse sacerdócio de Melquisedeque, ele tem algumas características que é importante a gente abordar. Né? Então, a primeira coisa, o dízimo é 10% de tudo que recebemos. Ok? Dízimo é 10%, o próprio nome já diz, né? Mas ele é 10% daquilo que nós recebemos. Por quê? Porque o texto diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Certo? De tudo que ele havia conquistado, ele entregou o dízimo. Então esse é um padrão do dízimo do dízimo dentro do sacerdócio de Melquisedeque, que foi anterior à lei. Né? Uma outra característica, você precisa receber para dizimar, você não dá o que não tem. Tá? Esses apelos aí, você não tem, dá o teu carro, o cara está quebrado, está desempregado, dá o saldo que você tinha que você vai arrumar um emprego. Cuidado com esses apelos, com essas coisas. Né? A pastora já deu testemunho, então eu vou contar, ela já falou a história, posso contar de novo, que um dia foi um pastor americano, brasileiro, que morava nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, falava um português meio esquisito e tal, ele, né, pregou e tal, e palavra, aquele negócio, né, era discípulo de Mori Cerulo e era daqueles que aprendia a tirar dinheiro do povo. Então, ele chegou lá em algum momento, ele fez um apelo, semeia em mim, eu sou a boa terra, porque tal, que não sei o quê. Eu via aquele negócio, eu gostava e desgostava, eu me empolgava e ficava com um elefante atrás da orelha, aquele negócio estranho assim. Né? Aí a Mônica, quando veja, vamos doar nossas alianças de casamento. Eu falei, acho que a gente tem outras coisas para dar para ele. Aliança de casamento, não. Você está meio confuso. Não, mas estou sentindo nada, não vai doar nada, fica quieta aí. É difícil eu mandar assim nela, e mais difícil ainda eu mandar assim nela e ela obedecer. Mas nesse dia ela se submeteu. Eu mandei e ela se submeteu, essa é a coisa mais difícil. E de mandar desse jeito assim, né? Não no dia a dia. Bom, passou alguns meses,
né? Antes que vire uma guerra dos sexos. Passou alguns meses aqui. O que acontece? Chega a notícia lá, aquele pastor estava em adultério. Inclusive estava com uma namoradinha já aquele dia. Ele largou o casamento, nem sei se ficou com aquela outra mulher, ficou naquele negócio. Planta em mim, eu sou uma boa semente, você vai né, investir em mim, Deus vai te abençoar, vai abrir os lagares da tua vida, vai ser uma coisa extraordinária. Então, um negócio assim, que eu falei, não senti paz, não faz, né? Quando a gente não sente paz, não faz, você não pode ficar empolgado com um monte de coisa, né? Às vezes chega e tal, chega, não, profeta falou e tal, não sei o quê. Eu vi o Bispo Tito chamar um desses profetas, conhecido aí, de vez em quando aparece na televisão. Aí ele chamou no final do culto e falou, rapaz, você está pensando o quê? Que profecia foi essa que você deu para o meu pastor aí? Isso não foi de Deus, não. E se Deus fosse fazer isso, tivesse esse caminho para ele ia falar comigo, né? Não ia falar só com você, não, ia falar comigo. Que negócio é esse, chegar e sair dando profecia desse jeito? Isso é profetada e tal. Teve uma conversa séria, e eu do lado lá, eu nunca tinha visto um papo assim, um bispo com um pastor, ele é muito respeitoso, né? Mas ele deu uma chamada de atenção forte. E um homem abençoado lá, estava com as pregações fortíssimas, tudo, mas a gente não pode se empolgar, e só para observação, nada daquilo que ele falou aconteceu. Tá? Nada aconteceu. Então, muitas vezes nós nos empolgamos, mas a gente precisa ter discernimento no Espírito. Vai devagar, né? Não sai fazendo maluquice. Não se empolgue com coisas que podem não ser de Deus, né? Coisas humanas que às vezes não tem nada a ver. Então, seguindo aqui as características dos princípios do dízimo segundo o sacerdócio de Melquisedeque. A segunda coisa, Melquisedeque abençoou Abraão antes de receber o dízimo. Tá? O texto nos fala isso. Então isso quer dizer o quê? Que você dá o dízimo, né, dentro do sacerdócio de Melquisedeque, você dá o dízimo a quem te abençoa, aonde você é abençoado. Se você não recebe a bênção, se você não é abençoado, você não dá o dízimo naquele lugar. Agora, onde você é abençoado, é ali que você tem que dar o dízimo, né? Pelo menos era assim, segundo o princípio aqui já passado no sacerdócio de Melquisedeque, né? A terceira característica, o dízimo é entregue voluntariamente. Abraão não foi cobrado de dar os dízimos. Está claro? Abraão chegou voluntariamente e deu os dízimos. Deu os 10% de tudo que ele havia recolhido. Ninguém obrigou, o sacerdote não pediu, mas ele foi lá e entregou. Foi uma decisão voluntária e não obrigada, né? Não foi algo, não era uma ordenança, mas era uma decisão pessoal de ofertar. Quarta característica, o inferior é abençoado pelo superior, num sentido não de valor da pessoa, mas da sua importância no serviço do reino, né? Então, quem é o inferior em termos de posição na obra, posição no reino de Deus, né? O dízimo foi entregue por um homem de fé. Abraão era o pai da nação de Israel, mas ele entregou os seus dízimos nas mãos de quem? Do sacerdote. Repita comigo, dízimo é entregue nas mãos de sacerdotes. Amém? Então ele entregou na mão de um sacerdote, certo? Que era reconhecidamente um sacerdote do Deus Altíssimo, é isso que diz a palavra, né? E que o abençoou, ele estava sendo abençoado, e aí ele deu os dízimos nas mãos daquele sacerdote. Isso é a característica básica que a gente vê, não apenas nesse texto de Hebreus, mas vê lá em Gênesis, quando isso aconteceu, né, a primeira vez. Então ele fala um pouco sobre esse dízimo. Eu vou passar ainda um outro texto, bota aí, Gênesis 28. Final do verso 21 em diante. Jacó, que era malandrão, usurpador,
né? Ele tinha acabado de passar a perna no pai, no irmão não, o irmão foi sem vergonha mesmo, ele trocou o direito de primogenitura por uma sopa de lentilha, né? Vai ter mau gosto assim, ainda bem que não foi sopa de chuchu, porque ia ficar um registro histórico desse, e ele simplesmente trocou, mas o pai não. Isaac foi enganado por Jacó, falou grosso, né? Porque Isaac tinha aquela voz, Jacó tinha a voz fininha, o Esaú que falava grosso e era peludo, Jacó falava fino e quase não tinha pelo, né? Aí ele botou pelo de animal na perna, no braço, e chegou na hora de falar com o papai. Papai, tudo bem? Aí ele tentou imitar a voz de Esaú, Isaac estava velhinho, tal, então ele foi enganado. Tá? Então, Jacó, ele era usurpador, né? O nome dele já diz, Jacó era usurpador. E tanto que ele teve que mudar o nome para Israel. Mas quando Jacó, né, tem aquele encontro com Deus, que ele está fugindo, e aí ele dorme em cima de uma pedra, e ali ele tem um sonho de uma escada que sobe até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada, né? Ele tem esse encontro com o Senhor. Aí ele vai e ele promete para o Senhor, se o Senhor me livrar dessa, me abençoar nessa viagem, me proteger e fizer isso, então eu vou. Aí ele fala isso que está escrito aí: o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Isso daqui também foi antes da lei, certo? Era a segunda geração após Abraão. Então teve Abraão, Isaac e Jacó. Jacó era neto de Abraão, e ele tem essa outra experiência com o dízimo, né? Ao ter uma experiência com Deus. Mas perceba um detalhe, porque isso daqui é um fundamento eterno sobre dízimo, tá? Dízimos e ofertas, né? Primeiro, queridos, quando ele fala, o Senhor será o meu Deus, ele está dizendo o quê? Ele está declarando a fidelidade da sua alma. Lembra, o homem foi feito corpo, alma e espírito, né? A palavra de Deus fala, em algum momento fala, né, em Tessalonicenses, que o nosso corpo, alma e espírito devem ser apresentados a Deus irrepreensíveis no dia da sua vinda. Então, nós temos que ter a fidelidade no espírito, na alma e no corpo. E quando Jacó fala isso, o Senhor, né, se o Senhor me abençoar e me guardar, o Senhor será o meu Deus. Então ele estava falando da fidelidade da alma. A conversão é uma decisão da alma. A palavra de Deus fala em salvação de almas, ok? Na alma residem as emoções, a mente e a vontade, a decisão, o arbítrio do homem. Então ele mostra a decisão da alma dele, repita comigo, a fidelidade da alma. Depois ele diz assim, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Ele estava dizendo para Deus o quê? Agora, aqui eu vou te adorar. Muita gente se converte, mas é uma conversão tão racional que não existe adoração nela, né? Então ele tá declarando o quê? O Senhor será o meu Deus e eu vou te adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a adoração, ela manifesta a fidelidade fala para o irmão do espírito, mano. Se liga, meu. Adoração é a fidelidade do Espírito. E quando ele vai e termina, ele diz assim, de tudo que me deres, certamente, repita comigo, certamente, te darei o dízimo. Ele promete o dízimo ao Senhor. O dízimo é algo material, é algo que diz respeito à fidelidade do... Só sobrou o corpo, né? Fidelidade do corpo é o dízimo. Fidelidade do espírito é a adoração. E a fidelidade da alma é a conversão, é a decisão pelo Senhor. O Senhor será o meu Deus. Então veja, aqui ele estava declarando que ele se entregaria
na sua totalidade para Deus, corpo, alma e espírito. Eu vou te adorar em espírito, eu vou seguir ao Senhor, né, na decisão da minha alma, de todo o meu entendimento, vou te amar, vou te seguir, e eu vou dar o dízimo. É a fidelidade do corpo. Veja, esses três aqui andam juntos. Não dá para separar. Não, né, tinha uma doutrina nos tempos iniciais da igreja, né, que o que acontecia com essa doutrina? O pastor Cláudio, que é idoso, acho que ele estava vivo ainda naquele tempo. O que acontecia com essa doutrina? Né? Ele falava, não, o nosso espírito está sendo preparado para Deus. O corpo vai morrer mesmo, não presta para nada, não serve para nada, vai morrer. Né? E isso era uma doutrina satânica. Então ele podia fazer besteira com o corpo, podia comer feito animal, fumar, beber desregradamente, né? Fazer um monte de coisas aí que danificam o corpo, pode fazer com o corpo, juntar com outro corpo que não era para juntar, né? E por aí vai. Então, essa heresia estava sendo difundida, mas a palavra de Deus fala que o corpo é templo do Espírito Santo, né? Tem que ser guardado. Maldito aquele que destrói o templo do Espírito. Então, existe uma visão clara que nós devemos apresentar corpo, alma e espírito juntos, né? Irrepreensíveis perante o Senhor no dia da sua vinda. Então, o dízimo é a fidelidade do corpo, de um homem que se converteu na sua alma. Ele se decidiu por Deus, né? Eu quero seguir o Senhor. Eu estou com Jesus e não abro mão, né? E que está aprendendo a adorar a Deus em espírito, levantar adoração ao Senhor. Paulo fala, né? Falando do Senhor a quem eu sirvo em espírito, né? Por quê? Porque os dons que nos capacitam para a obra de Deus são dons o quê? Não são dons naturais, são dons espirituais. Então nós servimos em espírito a Deus, nós adoramos em espírito. Ok? Aí vem o sacerdócio levítico. Vem Moisés, vem a lei, né? Trouxe muitas coisas novas. Algumas coisas da lei não são exatamente novas, porque, por exemplo, a lei veio antes ou depois do dilúvio? O Mr. Bean está atacando aí, né? Estão orando em línguas. A lei veio muito tempo depois do dilúvio. Ok? Depois do dilúvio, Noé, né? Ficaram só 8. Né? Noé, a esposa, 3 filhos e as suas esposas respectivas, que não tem nada a ver com aquele filme que andou passando por aí, né? Saíram os 8, e esses 8 deles partiram todas as nações. Inclusive tem estudos aí da Enciclopédia Britânica que mostra essa origem das nações em cima desses 3 filhos de Noé. Muito tempo depois, Deus vai e chama quem? Abraão, vamos formar uma grande nação. E aí, bastante tempo depois, vem o quê? Vem Moisés, o povo estava escravo no Egito, e ele vai e é o libertador. Quando eles saem do Egito, Deus dá para eles a lei, né? E fica instituído o sacerdócio levítico, né? O sacerdócio de Arão. Então, nesse chamado, nesse ministério, quando entra o sacerdócio levítico, ele trouxe algumas coisas que já existiam desde o tempo de Noé. Por exemplo, até Noé, ninguém podia comer carne. A ordem de Deus, o que havia sido entregue para os homens se alimentarem, eram as ervas do campo, as frutas, né, legumes, verduras, o que é produzido, o que vem da terra. Não podia comer peixe, carne de boi, de vaca, de qualquer coisa, né, aves, galinha, não podia comer nada de animal. O homem só comia isso. Depois do dilúvio, Deus chega para Noé e fala assim, a partir de agora, vocês podem se alimentar de toda a carne. Mas ele fala, tem animais puros e animais impuros. Os impuros vocês não podem comer. Então, quando Levi começa a ministrar, né, a lei que trouxe ali quais eram os animais puros e impuros, não foi exatamente uma novidade, que eles já sabiam, nos tempos de Noé, quase que tinham animais puros e impuros. Animais que eles não deveriam comer,
né, e os animais que eles poderiam comer. Então, vamos lá. Quando a lei de Levi foi introduzida, ela é introduzida e ela cria uma relação com o dízimo, né, que a gente viu aqui nesse texto de Hebreus 7, ela cria uma relação com o dízimo, que é a seguinte: vamos colocar aqui como é que ficaram os dízimos no sacerdócio levítico. Ok? Beleza? Tá ligado aí, meu irmão? Cutuca o irmão do lado assim, fica ligado, cara. Isso diz respeito à tua vida e vai mexer com o teu bolso. Bolso vazio ou bolso cheio? Primeiro, no sacerdócio levítico, os levitas receberam a ordem de recolher os dízimos do povo. Tá? Então, primeira coisa, os sacerdotes eram os levitas, eles tinham que ir lá e recolher os dízimos. Recolhe o dízimo de todo mundo aí, né? Traga para a casa do Senhor, né? Segunda coisa, os levitas recebiam os dízimos para a provisão da casa de Deus. Os dízimos serviam de provisão, eles usavam os dízimos para manter a casa e para manter aqueles que trabalhavam no templo. Tá? Eu não vou abrir todas as passagens, mas no Novo Testamento isso está escrito também, não é só na lei, né, que os levitas precisavam dos dízimos e ofertas para receberem o seu próprio sustento. Eles não poderiam trabalhar em outras coisas, senão dentro da casa de Deus. Tá? Fica mantido aquilo, o inferior é abençoado pelo superior. Mas tem alguma coisa muito nova nessa história. O dízimo se tornou, no sacerdócio levítico, uma obrigação. Repita comigo. O dízimo, em Levi, na lei de Moisés, era obrigação. Quem não dizimasse estava debaixo de maldição, pois não dizimar era roubar. Se alguém não dizimasse, estava roubando de Deus. Você está roubando de Deus. Bota lá Malaquias 3:8, que retrata exatamente o princípio do sacerdócio levítico e a sua relação com o dízimo. Malaquias 3:8, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Está claro aqui? A oferta também era uma obrigação. Ok? Não é uma oferta, a oferta é sempre voluntária. Não, você que meteu isso na cabeça. Né? A oferta também era uma obrigação no sacerdócio levítico. Você tinha as ofertas voluntárias, mas ofertar era também uma obrigação. E Deus falou, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E aí o que aconteceu como consequência? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Eu já vi alguém pregar sobre isso aqui, dizendo que eram os sacerdotes que estavam roubando. Mas eu acho que faltou ler o final do texto. Porque o final do texto diz assim, a nação toda está me roubando. Então veja, no sacerdócio levítico, dizimar e ofertar era uma obrigação, que se não fosse feita, você cairia debaixo de maldição. Está claro? Isso é o sacerdócio de Levi. Nós não estamos exatamente vivendo neste sacerdócio. A gente ainda vai entrar no sacerdócio de Jesus Cristo para ver como é que ficaram as coisas no sacerdócio de Jesus, né? Mas vamos lá. Guarda o versículo 10 em diante, nós vamos ver um pouquinho depois, tá? Mas quando nós entramos no sacerdócio de Jesus Cristo, né, algumas coisas começam a mudar. Eu primeiro queria chamar a atenção para o seguinte, o texto que está aqui, objetivamente falando de sacerdócio e de dízimo, de Hebreus 7, que nós lemos, esse texto, ele diz o seguinte, tinha o sacerdócio de Melquisedeque, quando o dízimo foi assim, com Abraão e tal, aconteceu isso. Depois entrou o sacerdócio de Levi, quando os levitas recolhiam os dízimos do povo. E aí entra, posteriormente, um novo sacerdócio eterno, né, que o livro de Hebreus fala muito, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né, entra Jesus Cristo na história e estabelece um novo sacerdócio. Está claro isso? É um novo sacerdócio. Melquisedeque era um, Levi foi outro,
E agora entra um novo sacerdócio, sacerdócio de Jesus Cristo, que esse é eterno, né? Mas ele fala algo importante sobre esse sacerdócio. Ele diz o seguinte, que Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele está dizendo que o padrão do sacerdócio de Jesus Cristo é similar ao sacerdócio de Melquisedeque. Como é que funcionava o sacerdócio de Melquisedeque? Existia maldição para quem não dizimava? Sim ou não? Sim. Existia maldição para quem não dizimava em Melquisedeque? Sim ou não? Jesus. Há controvérsias. Era voluntário. Abraão não chegou lá e deu o dízimo. Jacó não chegou lá e falou, olha, eu vou, de tudo que você me der, eu vou te dar 10%. Foi uma decisão do coração. Foi uma decisão de Abraão, não foi uma imposição. Não foi respondendo a uma obrigação. Foi uma decisão pessoal, voluntária. De tudo que você me der, eu vou te dar o dízimo. Está claro? Em Levi, que isso se tornou uma obrigação. Em Levi, que isso trouxe uma maldição para quem não fizesse. No sacerdócio levítico, quem não dizimasse, não ofertasse, estava roubando de Deus. Em Melquisedeque, isso não existia. Está claro isso, gente? Estou com os olhos arregalados assim, está meio... É pegado mesmo, mas está na Bíblia. Tá? Em Jesus, nós entramos num sacerdócio segundo a ordem, segundo o modelo, segundo o padrão, segundo as regras de Melquisedeque. Então, vamos começar as implicações sobre isso daí. Então, lembrando, nesse sacerdócio, o dízimo é o quê? 10% de tudo. Fala para o irmão do lado, de tudo. Aquela outra parte lá que você não quer dar, é de tudo. Dízimo é 10% de tudo. Tá? Dízimo não é obrigatório, dízimo é voluntário, assim como as ofertas. É uma decisão do coração. Eu vou falar bem mais sobre isso, eu não estou encerrando o assunto aqui agora não. Você vai ver que esse é o princípio do Novo Testamento. Quem não dá o dízimo não está debaixo da maldição de Malaquias 3:9. No sacerdócio de Jesus Cristo, porque não era assim no sacerdócio de Melquisedeque, né? Ainda vou falar bem mais sobre isso, tá? Por que que não era? Em primeiro lugar, porque Jesus levou sobre si as nossas maldições. Ok? Ele se tornou maldito em nosso lugar, então ele levou sobre si as nossas maldições. Então não pode ter poder sobre a minha vida uma maldição por não ser um dizimista, não ser um ofertante. Eu não vou ser galardoado com maldição. Ok? Isso é um modelo do sacerdócio de Jesus Cristo. Tá? Mas vamos aprofundar mais. Essa história não é tão simples assim. O que acontecia com Abraão na sua relação com Melquisedeque? Primeira coisa, os dois se encontraram. O texto diz que eles se encontraram e Melquisedeque fez o que com Abraão? A abençoou. Aí Abraão fez o que para Melquisedeque? Ele deu para ele os dízimos de tudo. O dízimo entregue na mão do superior. Superior no reino, na escala. Não é que um tem mais valor do que o outro, né? São coisas diferentes. Abraão, quem é esse homem que é superior a Abraão? Né? Esse Melquisedeque. É um mistério. Não dá para ficar explicando muita coisa aqui, né? Porque senão vai ser mais difícil explicar quem é Melquisedeque do que tudo do dízimo que eu estou tentando te falar. Tá? Então deixa a história de Melquisedeque de lado, mas entenda uma coisa. Ele era um tipo de Jesus Cristo. Porque a Bíblia não fala o nome do pai, o nome da mãe, não diz quando nasceu, de onde veio, nem para onde foi. Não tem princípio nem fim de dias. A palavra não cita. Então ele foi feito semelhante ao Filho do Homem. Por quê? Porque é um sacerdócio eterno, não tem princípio, não veio de Levi, ele não foi sacerdote porque veio por herança familiar de sangue, não.
Ele se tornou pelo sacerdote, pelo seu poder de vida indestrutível. Isso que fez dele um sacerdote, o sumo sacerdote para sempre, né? Então, Melquisedeque era um tipo de Jesus. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, o que acontece com Melquisedeque que fica valendo para Jesus Cristo? Eu ainda disse que eu vou mostrar muito mais aqui sobre isso. A gente está no início ainda. Guarda o seu coração, a sua ansiedade, o seu tempo para a palavra de Deus aí, fica ligado. Tu com o irmão do lado assim, fica ligado, meu irmão, para com isso. Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão deu para ele o dízimo. E a Bíblia diz também que depois de ter dado o dízimo, Melquisedeque abençoou aquele que havia recebido as promessas, que era Abraão. Então veja, no sacerdócio de Melquisedeque, assim como no de Jesus Cristo, está valendo uma verdade absoluta. Quando você dizima e oferta, você é abençoado. Repita comigo. Existe bênção para quem dizima e quem oferta. Ah, pastor, mas então e tal, e a maldição? Não, você não tem maldição. Jesus levou as maldições. Mas você não tem também a bênção. Por quê? Porque você só pode colher aquilo que você semeia. Esse princípio não mudou do velho para o novo. Ele é repetido no Novo Testamento, inclusive falando sobre isso, que nós vamos ler daqui a pouco. Falando sobre isso. Aquele que semeia com fartura, colherá também com fartura. Quem não semeia, não colhe. Quem não planta, não vai colher nada. Você não jogou semente na terra, não arou a terra, vai colher o quê, rapaz? Então entenda, esse é um princípio do sacerdócio de Melquisedeque, foi voluntário de Abraão, Abraão decidiu, eu vou dar, Jacó decidiu, de tudo eu vou te dar, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou te adorar e vou te dar 10% de tudo que você me der. Então o que aconteceu? Né? O que acontece nessa relação? É uma relação de fidelidade e de bênção, uma acompanha a outra. Né? Mais um comentário sobre isso. Jesus tirou as maldições que estavam sobre nós, mas ele não recolheu as bênçãos. Então, quando você vai para Malaquias 3:10, Malaquias 3:10 se aplica à tua vida hoje. Malaquias 3:8 e 9, não, porque você não está roubando, porque não é obrigação. Você não está no sacerdócio levítico. Tá? Não existe maldição sobre a tua vida, porque Jesus levou as nossas maldições. Mas Malaquias 3:10 diz assim, tragam, botou aí? Tragam o dízimo, é a única passagem de Malaquias, 3, ela vai 8, 9, volta nela que você já leu, porque está lá o 10 junto. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. A bênção não foi retirada. Jesus levou sobre ele as nossas maldições. Pelo contrário, as bênçãos em Jesus são derramadas. Mas essa bênção é uma bênção para aquele que semeia. Está claro isso? Aparentemente não. Está claro? Está entrando aí o assunto, está absorvendo, né? A bênção está sobre as nossas vidas para quem semeia. Malaquias 3:10 está valendo, Malaquias 3:8, 9 foi revogada, né, no sacerdócio de Jesus Cristo. Mas 3:10, tragam o dízimo todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Essa bênção está sobre as nossas vidas, da mesma forma que Melquisedeque abençoou o dizimista Abraão. Vamos seguir um pouco mais. A gente vai mostrar outras passagens que vão demonstrar isso com mais clareza, fortalecer esse assunto. Veja, o dízimo, então, ele era uma obrigação no sacerdócio levítico. E é um princípio, não uma obrigação, no sacerdócio de Jesus Cristo.
Ah, o dízimo faz parte do Novo Testamento? Faz. O dízimo faz parte da vida da igreja? Faz. É obrigado a dar o dízimo? Não. É um princípio do Novo Testamento? É. Você é amaldiçoado se eu não der o dízimo? Não. Você é abençoado se eu não der o dízimo? Não. Você não tem a maldição, mas também não tem a bênção. Ok? Ele não diz que vou mandar praga sobre a tua plantação. Ele diz assim, se vier praga, se vier, veio. Ah, fui demitido. Foi demitido, demeteu. Paciência. Né? É diferente daquele que está manifestando a fidelidade que foi passada através de Jacó. Ah, pastor, o senhor está dizendo a mesma coisa? Não, eu estou ensinando a Bíblia. Hebreus, Novo Testamento, fala de dízimo e de sacerdócio. Ele fala do primeiro, como é que era o dízimo ali. Fala do sacerdócio levítico, como é que era o dízimo lá. E fala do sacerdócio de Jesus Cristo, que nós vamos abrir mais passagens para mostrar que esse negócio vai ficar mais claro ainda. Tá? Os judeus, eles dizimavam aos levitas, pois entendiam a lei de Moisés. Abraão, nosso pai na fé, dizimou a Melquisedeque pela fé, mesmo sem entender. Como é que Abraão ia entender? Quem é esse cara? Sem pai, sem mãe, sem início, sem fim de dias e tal, né? Que é um sacerdote do Deus Altíssimo. Não sei quem é, não entendo muito bem essa história, mas ele me abençoou, eu vou dar o dízimo nas mãos dele. O dízimo é um ato de homens e mulheres de fé. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu vou dar o meu dízimo, né, para que a obra de Deus possa ir para frente, para que haja igreja, para que hajam servos de Deus envolvidos na obra, para que o reino de Deus possa crescer. Eu vou dar o meu dízimo. Amém? Então, quando nós chegamos aqui, vamos começar a abrir outras passagens para ajudar um pouquinho. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, vamos lá. De que forma que vinha o sustento, né? De que forma que vem o sustento dos que pregam o Evangelho? Jesus falou o quê? O apóstolo Paulo falou o quê? Que é da mesma forma que havia o sustento para os levitas e para a casa de Deus. Né? Porque ele diz o quê? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Né? No sacerdócio, ele está se referindo ao sacerdócio levítico. Como é que a coisa era sustentada no sacerdócio levítico? Que inclusive os levitas, todos que trabalhavam na casa, no templo, na casa de Deus, eram sustentados de que forma? Eles eram sustentados do quê? Pelos dízimos e pelas ofertas. Isso é o que mantinha a casa de Deus, isso é o que mantinha os trabalhadores na casa de Deus. E como é que funciona o sustento hoje? Ele diz aqui, da mesma forma que era no sacerdócio levítico. De que forma? O Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, eles têm que ter o seu sustento. Gerado por quem? Gerado pela igreja. Quem é a igreja? Fala para o irmão do lado. É você, sou eu. A igreja somos nós. Amém? É uma meia dúzia, está melhorando um pouquinho. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos seguir um pouco adiante, quer dizer, da mesma forma, tem que haver esse sustento hoje. Né? 2 Coríntios 9, de 6 a 11, a gente estava em primeiro, vamos agora para 2 Coríntios. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Não, ele está falando sobre outra coisa, pastor, não sei qual é a outra coisa que está na sua cabeça, mas vamos ver sobre o que o texto está falando. E aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração,
não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. No sacerdócio de Jesus Cristo, dízimos e ofertas é o quê? É uma decisão do seu coração. Você decide. Amém? Você decide. Se você não quiser dar, não tem maldição sobre a tua vida. Se você não quer dar, também não vai colher. Eu quero dar mais do que o dízimo. Vai colher mais do que o dízimo. Amém? Esse é o princípio. No sacerdócio de Jesus Cristo, ele não está lá tão apegado. Não, aqui é 10%, isso daqui é oferta. Isso é... Não, meu querido. Deus quer um povo mais desapegado dos bens materiais e mais apegado aos sonhos do reino. Amém? Isso é o que Deus espera de nós, é o que Ele planejou para a tua vida. Mas olha como é que funciona a dinâmica do sacerdócio de Jesus Cristo. Né? Veja, você não pode dar, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, ou dízimo obrigado, eu vou dar, porque senão você é amaldiçoado. Não precisa dar não, meu irmão. Deus vai suprir a sua obra com ou sem o seu dízimo. Amém? Ele vai suprir a sua obra. Agora, não pense que você está carregando bênção com essa tua decisão, porque não está. Você não tem maldição, mas também não tem bênção. Por que não tem bênção? Porque a bênção é proveniente de algo que está sendo dito aqui. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Quem não semeia não colhe nada, né? Vai colher problema, né? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem. Repita comigo, transbordem. Em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, em toda boa obra. Olha a palavra de Deus. Você vê que a bênção, quando Deus fala de bênção, Ele enche a boca, né? Me provem. Traga os seus dízimos à casa do tesouro e vejam se eu não derramarei sobre vocês toda sorte de bênçãos sem medida. Depois chega aqui no Novo Testamento, né, ele vai e fala o quê? Que vocês transbordem em toda boa obra, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário. Não falta nada. Aquele que supre a semente ao que semeia. O que é a semente aqui que ele está dizendo? Ele está falando de dinheiro, irmãos. A semente é o quê? É o dinheiro, são os recursos, os bens. E quem é que supre? Quem é que supre? É Deus. Ele é aquele que supre a semente, aquele que semeia. Então, para quem semeia, Deus vai dar suprimento. Amém? Se você quer semear, Deus vai dar mais sementes na tua mão. Só que tem gente que ganha dinheiro e guarda para si. Gente que ganha dinheiro e fica edificando castelos, fica fazendo um monte de coisa. Não dá para ninguém. Não dá nem para os necessitados. Não dá para a obra de Deus. Não dá para os projetos, para os sonhos de Deus. Não se envolve com o reino. Não há fidelidade no corpo. Que é aquilo que nós vimos em Jacó. Qual é a fidelidade do corpo de Jacó? De tudo que o Senhor me der, eu vou te dar 10%. Foi a fidelidade, ele decidiu no seu coração. Era assim que funcionava antes do sacerdócio levítico. E é assim que funciona agora no sacerdócio de Jesus Cristo, porque é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, segundo os mesmos padrões e princípios da ordem de Melquisedeque. É voluntário, e a bênção vem para aquele que abençoa, para aquele que semeia. Então, veja, recursos na sua mão são mais do que coisas para te fazer melhor, te fazer se sentir bem, te fazer usufruir. Recursos na sua mão são sementes. O que é uma semente? É algo que você vai semear na vida de alguém, na obra de Deus, para ajudar alguém que está na pior, está no momento ruim. Sementes. Repita comigo, tudo que eu recebo são sementes de Deus na minha vida, em nome de Jesus. E Ele te dá a semente para você semear. E o texto seguindo aqui, ele diz o seguinte, que quanto mais você semear, mais semente Ele vai colocar na tua mão. Aquele que supre a semente ao que semeia, está aí na tela, né? E o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará
a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ih, rapaz, vou dar dízimo agora vou arrebentar no dízimo, não sei o que e tal. Deus vai me enriquecer de todas as formas, mas para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Amém? O que é generoso? É aquele que ele recebeu, Deus te abençoou mais, agora você vai dar. Aonde que eu vou abençoar pessoas? Aonde que eu vou abençoar? É a obra de Deus, está precisando de alguma coisa diferenciada, eu vou dar. Né? É aquilo, precisa disso na igreja, precisa daquilo, eu vou dar. Amém, irmão? Ah, está começando a ficar bom. A entrega de dízimos e ofertas é voluntária, como foi com Abraão e Jacó. Né? Quem entrega dízimos e ofertas deve fazer não por obrigação, a ordenanças, nem por medo de maldições, nem por troca. Não, Senhor, eu vou te abençoar, mas eu quero receber aqui e tal. Não, isso funciona pela sua fé. Você está fazendo o que a palavra de Deus diz, e eu creio na palavra de Deus. Nada vai me faltar. Amém? Nada vai me faltar. Fica esperto, porque às vezes a gente fica naquele negócio, não estou ganhando, tal, não está dando para pagar as contas aqui, e aí você se enforca, porque você não dá o dízimo daquilo e você perde a bênção. Você deixa de ser abençoado. Não é o semear que você ganha? Não é semeando que Deus vai e te abençoa, te traz a bênção? Então, se eu não semeio, o que vai acontecer no mês seguinte? Nós temos em casa um testemunho muito interessante, que quando estava no final da construção, eu estava lá com as minhas reservas para férias, aquele negócio todo, e a coisa virou a mesa, eu tive que botar tudo que eu tinha guardado. Aí eu guardo, não, esse restinho aqui eu vou salvar e tal, depois não bateu a conta. Aí eu acabei dando de dízimo para a igreja, falei, toma tudo isso daqui. E eu falei, eu vou dar dízimo antecipado, porque eu já dei oferta demais. Eu falei, essa parte aqui é antecipada. E eu comecei a fazer as contas lá, descontando, né? Sempre dando um pouquinho a mais, e descontando. Não, uma hora vai zerar isso daí. Em algum momento essa história me incomodou. Enquanto eu ia descontando, os recursos foram assim, baixando, a reserva, aquilo que tinha foi baixando. Eu falei, esse negócio vai sumir. Eu falei, quer saber do que mais? Eu vou voltar a dar mais do que o dízimo, né? Vou dar o dízimo, vou dar mais, embora aquilo que foi antecipado já virou oferta, porque não vai voltar, isso daqui já era. E aí nós começamos a fazer isso lá no terceiro trimestre do ano passado. E outro dia eu fui parar para olhar assim, eu falei, engraçado, rapaz. Foi daqueles meses para cá que o negócio parou de cair e voltou a subir. Está sobrando um pouquinho. Está sobrando um pouquinho. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o quê. E vamos fazer a reforma que estava faltando, vamos fazer a manutenção que estava precisando, vamos fazer aquele trabalho, vamos fazer... Sabe por quê, queridos? Porque quando você semeia, né, independente da minha matemática, né, talvez Deus estivesse querendo, Bruno, aquilo para você foi antecipação de dízimo, para mim foi oferta. Esquece, meu irmão, já era. Né? Quero ver, comparecer aqui de novo, mostra a tua fidelidade aqui. E aí, o que aconteceu? Eu recebi a benção. Eu estava debaixo de maldição? Não, mas eu não estava tendo a benção. Está claro isso? Meu irmão, não abra mão da benção. Semeia. Dê com alegria, segundo aquilo que você propôs no teu coração. Né? Dê com alegria. Dízimo não é obrigação no Novo Testamento, ele é um princípio. Mas, como nós estamos vendo em várias passagens, ele traz bênçãos. Né? E não dar, não dizimar, não ofertar, nos deixa sem essa bênção. Oferta, né? Semeia pouco, também colherá pouco.
Semeia com fartura, também colherá fartamente. Tá? Somos chamados a um estilo de vida desapegado do dinheiro, mas vivendo abundância em tudo e ofertando muito além de dízimos. Isso é o que Deus nos chama. Mas vamos aprofundar um pouco mais, que hoje a gente vai pegar tantos assuntos aqui. Efésios 2,14, que é para te dar firmeza nesse assunto, tá? Do dízimo, eu vou acabar te dando firmeza em outros assuntos. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Repita comigo, Jesus anulou no seu corpo, no seu sacrifício, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Tá? Então veja, nós vamos ver aqui para frente, que tem uma frase que Jesus fala, que ele diz, eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. E pior que isso está lá no meio do Sermão do Monte, né? Ele fala sobre isso. Mas Jesus mudou muita coisa do sacerdócio levítico. Mudou muitas coisas. E a gente precisa entender o que ele mudou e o que ele não mudou. Porque o que ele mudou, ele foi claro na mudança. E o que ele não mudou, meu querido, nós não temos que mudar. A gente não tem que inventar o que não está escrito na palavra de Deus, né? Então, ele anulou o que? A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Gálatas 3,12 diz assim, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Quem é que abençoou Abraão? Melquisedeque, né? Melquisedeque abençoou Abraão, para que essa bênção de Abraão chegasse a nós, né? Então, esse resgate da maldição da lei, por isso que não tem maldição se o cara não dá o dízimo, não oferta, maldição não tem, né? Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Agora vamos lá, vamos aprofundar mais. Tiago 2, verso 10. Pois quem obedece à lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Repita comigo, eu estou inserido na lei da liberdade. Aqueles a quem o Filho libertou verdadeiramente são livres. Eu estou inserido na lei da liberdade, né? Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando a gente fica pegando o pé dos outros por causa da lei, você não fez isso, você fez aquilo, você tem que guardar isso, você tem que guardar aquilo, tem que guardar não sei o quê, porque está escrito na Bíblia, que está lá, que é um mandamento eterno, que não vai mudar nunca, que não sei o quê, porque papá. Então, você vive pela lei, você quer observar os mandamentos da lei, então você vai ser julgado pela lei. Agora, se você creu na salvação em Jesus Cristo, que isso era o único jeito de você ser salvo, você aderiu à lei da liberdade em Cristo Jesus. Você não está debaixo da lei. Ele te libertou da maldição da lei e te libertou do casamento com a lei, né? Nós vivemos, no Novo Testamento, nós vivemos princípios cristãos e não ordenanças pelas quais nós somos obrigados a cumprir. Tá? Eu tenho que ler algumas passagens para ir formando a tua visão do assunto. Em Mateus 5,17, bota aí na tela, por favor, Jesus diz assim, não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, eu vim para cumprir.
Aí vamos começar a esquentar esse assunto aqui. Do dízimo já esquentou, mas ele vai trazer outras para te convencer mais claramente sobre o dízimo. Teve coisas que Jesus mudou na lei. Ele bateu de frente com o que estava na lei. E ele explicou mudança. Ele veio para interpretar. Quando ele fala, eu vim cumprir, ele começou a interpretar a lei, corrigir percepções erradas da lei e dizer que alguma parte da lei eram figuras de realidades para o tempo presente, para serem vividas hoje. Era só imagem, a começar pelo sacrifício de animais, porque ele foi o próprio sacrifício eterno. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, os animais faziam expiação pelo pecado. É como esconder a nossa sujeira debaixo do tapete. Né? Olha, tem um alçapão aqui, uma porcariada danada, quando suja, o Edinho bota tudo debaixo do tapete aqui e não limpa nada. Né? Como se fosse assim. Não é o que acontece, né? Edinho limpa direitinho. Cadê Edinho? Está lá em cima, está lá em cima. Ele deve ter escutado. Aí, o que acontece? Jesus, quando ele passa em frente a João Batista estava com 2 discípulos, era André e mais um, André irmão de Pedro, André que se tornou um dos 12 apóstolos, né, discípulos de Jesus. Estão ali com João Batista, eles eram seguidores de João Batista, e João Batista vê Jesus passando, voltando do deserto, já tinha sido batizado nas águas, né, 1 mês e pouco antes, e estava lá voltando. Dos 40 dias no deserto, a tentação com Satanás, depois fez um rango maravilhoso ali, foi servido pelos anjos, tomou banho, botou roupa fresca, desodorante, perfume, aí voltou. Né, quando estava passando em frente ao Jordão novamente, João Batista viu e falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Né? Então o sacerdote tinha que todo ano entrar lá e fazer de novo sacrifício por ele, pelo povo. Jesus não, ele fez um sacrifício e foi suficiente. Ou você crê no poder que há no sangue de Jesus para perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida, ou você tem problemas com a lei. Isso é uma escolha, né? É uma opção. Então Jesus, ele fala assim, eu não vim abolir, mas vim cumprir. E vamos lá, ele colocou algumas coisas no seu devido lugar. Ele interpretou coisas que os outros não entendiam. Né? Por exemplo, Jesus lá no Sermão do Monte, isso daqui é um versículo citado exatamente no meio do Sermão do Monte. Jesus está lá, falando para as pessoas, e ele começa a dizer, olha, Moisés vos disse, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que chamar o irmão de tolinho, já matou no seu coração e é digno da condenação do inferno. O que Jesus estava fazendo? Ele estava mudando a lei? Não. Ele estava dizendo que a lei era muito mais forte do que eles estavam entendendo. Né? Matar não era só o ato de você matar fisicamente. Matar, você mata pessoas com palavras. Você mata pessoas dando as costas para ela. Você mata pessoas xingando ela. Você mata pessoas odiando elas. Né? E já é digno da condenação do inferno. Então, quando você faz essas coisas, xinga alguém no trânsito, você já infringiu a lei, não matarás. Foi isso que Jesus disse. Então, ele estava explicando a lei, queridos, a lei é muito mais séria, a lei é muito mais santa do que vocês estão entendendo. Tendes ouvido, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhou com um olhar impuro para a mulher do seu próximo, já adulterou no seu coração. O que ele estava fazendo? Ele estava explicando a lei é muito mais forte, vocês estão entendendo. A coisa é muito mais profunda, vocês estão vivendo uma lei exterior. Eu estou dizendo que a lei vale por o nosso lado de fora e o nosso lado de dentro. Porque vocês vão ter que se apresentar diante de Deus irrepreensíveis, hein? Corpo, alma e espírito. Então ele começa a falar dessas coisas. E ele começa a derrubar algumas coisas. Por exemplo, eles tinham estabelecido lá o divórcio. Jesus derrubou o divórcio. Ele falou, não. Desde o princípio, Deus uniu homem e mulher e disse, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Ele falou, olha, esse negócio de divórcio não é comigo, não. Ele explicou os sacrifícios, né, mostrando que ele era o Cordeiro de Deus, então os sacrifícios tinham que ser interrompidos.
tem que sacrificar mais nada. Acabou com esse negócio de matar animal. Agora é outra história. A conversa é totalmente diferente. Por quê? Porque esses cerimoniais eram sombra, eram figura de uma realidade para o tempo presente. Ah, pastor, e o sábado? Pois é, o sábado, rapaz. Jesus pegou pesado com o sábado. Ele curou no sábado. Aí vieram os apóstolos lá, os escribas e fariseus, pegaram no pé dele. Você não pode curar no sábado, que não sei o quê. Não. A vaca de vocês cai no buraco, vocês tiram ela. Devia ter acontecido naqueles dias. Vocês vão lá todos juntos para tirar, no sábado. Aí eu curo uma mulher que está oprimida pelo diabo há 18 anos, e vocês vêm me dizer que eu não posso? Qual é a lógica? E aí você pensa, não, então para curar, mas milagre é na igreja e tal, não sei o quê, não é? É, mas tem outras situações. Marcos 2, 23, por favor. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Veja, ele está dizendo que os caras lá, eles foram colher espiga, não pode colher espiga no sábado. O sábado é dia de descanso, não pode colher espiga. Jesus bateu de frente com a história do sábado várias vezes. Em Hebreus, esta epístola nos explica que o sábado, né, quer dizer Shabat, que é descanso, tá? Que é o princípio do descanso que está valendo hoje, que quer dizer o quê? Hoje, se ouvirdes a sua voz, né, não façam como aqueles no período do deserto, se rebelaram contra Deus, não ouviram o Senhor. Não, né? Procurai esforçar-vos por entrar no descanso de Deus, porque há ainda viva a promessa de um descanso sabático para aqueles que creem. Então ele vai explicar o quê? Que o sábado, querido, é para viver na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O sábado era uma sombra. O descanso no sábado é uma sombra para o tempo presente. Ok? O tempo presente é o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Como é que vai pagar a conta? Como é que vai pagar a escola dos filhos? Não se preocupem com isso. Por que não se preocupa? Porque você tem que entrar no descanso de Deus e não sair de lá. Isso é o sábado. Amém? Esse é o significado do sábado. Ah, pastor, mas não tem que descansar também? Tem que descansar, tem que sair de férias. Esse é um princípio de Deus. O cara que trabalha o tempo inteiro não descansa, vai dar pau. A terra não precisa de descanso, né? A terra tem que ficar lá. A lei dizia, trabalha 6 anos, descansa no 7º. Para que ela volte a ser produtiva no 8º ano, né? Então eles faziam esse descanso, era uma orientação de Deus. Por quê? Para que a terra pudesse produzir melhor o seu fruto. E nós também. Sem descanso, o seu desempenho vai caindo, vai atrofiando, você vai ficando cada vez pior. Precisa de férias, meu irmão. Precisa de descanso. E não precisa ficar lá preocupado com sábado, 6 horas da tarde, eu não trabalho mais, não faço isso, não pode se mexer, não pode... Para com isso, não tem nada a ver com Deus, não. Ah, pastor, mostra isso mais claro na Bíblia, que eu não devo me preocupar com isso. Então, abre lá. Colossenses 2,16. A gente já viu que Jesus aboliu a lei na forma de mandamentos ou ordenanças, ok? Colossenses 2,16, na João Ferreira de Almeida, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir,
porém o corpo é Cristo, aleluia. Ok? O que você não tem que se preocupar? Tem que fazer festa dos judeus. Andam pregando isso daí, tem que celebrar as festas. Ninguém te julgue por causa de festa. Por quê? Porque a festa era uma sombra de realidades que haviam de vir. Amém? A igreja cristã não tem nenhum chamado para celebrar as festas judaicas, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com nada. Ninguém te julgue por causa de comida ou bebida. Qual é a história da comida? Não pode comer carne de porco. Não, você come carne de porco? Claro que eu como carne de porco. Filé de porco, então, filé mignon de porco anda uma delícia. Pastor, não pode, está escrito lá no sacerdócio levítico, eu estou no sacerdócio de Jesus Cristo. O que está escrito no sacerdócio de Jesus Cristo sobre comida e bebida? Eu vou ler os textos daqui a pouco para você. Está escrito outra coisa totalmente diferente. Está escrito o que o apóstolo Paulo disse: com ação de graças, todos os alimentos me são puros. Glória a Deus. Amém? Mas tem que dar graça. Amém? Tem que dar graça. Não é chegar lá, está na rua, entrou naquela feira, no pastel da feira, meteu na boca, olha, cara, mesmo que fosse assim, caladinho, quietinho, você, glória a Deus por esse pastel, come, não vai acontecer nada não, meu irmão. Eu tive num acampamento, olha, é difícil passar mal, rapaz. Tive num acampamento que todo mundo passou mal. Mas não tinha banheiro suficiente para atender todo mundo. Quando esse pessoal da prefeitura aqui diz que tem que ter não sei quantos banheiros aqui, eu falei, você está pensando que o pessoal vem todo mundo passar mal aqui? Não tem banheiro em casa? Ou passa o dia inteiro tomando cerveja e vem para a igreja, vem para o culto? Isso aqui é igreja, rapaz. Eles davam risada e tal, falavam, mas é a regra, a gente está mudando e tal, não sei o quê. Aí liberaram uma outra coisa, mas... Veja, nesse dia, eu até perdi a história que eu ia contar, né? Nesse acampamento, todo mundo passou mal. E passou mal, e eu comecei a me sentir mal por não estar passando mal. Às vezes começa um, fica gripado, outro fica. Um dia no escritório, no passado, ficava lá, estava todo mundo doente, não sei o quê, gripe e tal, outro com dor aqui, dor ali. Aí um reparou, engraçado, eu nunca te vejo doente. Você não fica doente, não? E eu nunca tinha pensado nisso assim. Eu falei, não, de vez em quando eu fico, mas é difícil. Né? Agora mesmo estou com dor no braço, né? Por causa de excesso de esportes aí, tudo, mas estou com dor no braço. Mas eles ficaram lá, não é possível, porque o que você está fazendo, o que você está tomando? Eu falei, olha, a Bíblia fala sobre saúde divina, eu creio nela. Amém? Quando eu comecei a crer na saúde divina, naquilo que está prometido na palavra, a minha saúde começou a mudar. Quando eu comecei a crer, né, nas promessas de Deus, quando que diz respeito ao dízimo e a você ser abençoado, a minha vida financeira começou a mudar. Não adianta a gente estar na igreja e ouvir mensagens se nós não cremos nelas. No momento que a gente começa a crer e viver em cima de algo que você está crendo, aquilo se reflete no teu corpo, na tua vida, nos resultados, nos frutos daquilo que você está vivendo. Porque você crê naquilo. Por isso que eu estou tentando aqui, eu estou fazendo em nome de Jesus, te passando domínio sobre esses assuntos, para que você não fique um dia confuso, que é sábado. Meu irmão, não me julga por causa de sábado, não. Não perde tempo discutindo com o adventista esse negócio do sábado. Fala, Deus te abençoe, vai lá, mas o dia que você quiser ouvir melhor sobre isso, a gente aprofunda. Né? Mas veja, ninguém vos julgue por causa de sábado. Por quê? Qual é o problema do sábado? O sábado é uma sombra de coisas que haviam de vir. Na Nova Versão Internacional, está aí? NVI também? Está escrito assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em
Cristo. Em Cristo você entra no descanso, você entra no Shabat de Deus, é isso que Deus quer para a tua vida. Em Cristo, abençoando os alimentos, você come carne de porco, você come aquele animal de 3 patas, 4 patas, 2 patas, não faz diferença, tudo é abençoado. Amém? Repita comigo, tudo é abençoado quando eu dou graças ao Senhor. Aí vamos seguir mais um pouquinho aqui. Né? Então Jesus, ele reforma os sacrifícios, ele faz uma reforma na questão dos sábados, ok? Ele faz uma reforma na questão dos alimentos, né? Que os alimentos não podiam comer, isso daqui, coisa e tal. O apóstolo Pedro passa por isso também. Como é que foi aquela visão do apóstolo Pedro para ministrar para os gentios? Ele até então ele só pregava para judeu. Aí Deus deu para ele uma visão, aliás, um sonho, né? Que era o quê? Um lençol branco, limpo de todo, cheio de animais impuros. E Pedro ficou grilado com aquilo. E Jesus estava revelando para ele, o Espírito Santo estava mostrando para Pedro o quê? Os gentios estão sendo purificados, vai lá e prega para eles. Né? Pedro foi ainda meio inseguro, meio a contragosto, assim, pregou uma mensagem tão sem vergonha que o Espírito Santo falou, não vou esperar isso não, vou ficar aqui ouvindo isso não. Batizou logo no Espírito Santo todo mundo, começaram a falar em línguas lá, e o apóstolo Pedro ficou com aquela cara de bonzo, né, vendo o que estava acontecendo ali, falou, se Deus batizou eles no Espírito, eu não posso negar a água, vamos batizar eles nas águas também. Então, veja, Deus estava mostrando para Pedro também que ele tinha santificado os alimentos. Todos os alimentos foram santificados pelo Senhor, né, e abençoados para o homem. Parou com aquele negócio de animal impuro, animal puro. Não, está na bênção, vai, come, dá graças ao Senhor e manda para dentro, porque Deus está contigo. Né? Agora, veja, ele mexeu em muitas coisas, né? E elas são citadas aqui, porque elas são sombras. A realidade é esta outra, a gente já falou sobre a realidade. Mas, em algum momento, né, eu tenho que falar sobre o dízimo. Porque muita gente diz que Jesus reformou também o dízimo. Ele falou, não, acabou o dízimo. Onde é que está o dízimo no Novo Testamento? Eu já falei um monte de passagens aqui do Novo Testamento sobre dízimo e sobre ofertas. Mostrando que o princípio é o mesmo, tanto para dízimo quanto para a oferta. O princípio é o mesmo. Você dizima ou oferta segundo o propósito do teu coração. Quanto mais você der, mais você vai ser abençoado. É uma semeadura. Né? Quanto mais você usar, mais Deus vai colocar na tua mão. A semeadura também da palavra de Deus. Quanto mais você evangelizar pessoas, mais Deus vai colocar pessoas na tua frente. Quanto menos você evangeliza, Deus coloca na tua frente, você não fala nada, Ele vai mandar para outro. E o Espírito Santo fica lá dentro de você, fala para ele, fala, meu filho, dá um toque nele, vai lá dar um abraço, diz que eu amo ele, fala, meu filho, a gente, eu tenho meus afazeres, minha coisa. Então Deus não usa mais, né? Mas quanto mais você se deixa ser usado e vai para frente, Deus vai te usar mais. Nós precisamos disso na nossa igreja, amém? Repita comigo, eu quero ser usado por Deus com sementes de salvação e sementes financeiras na vida de pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Né? Então aqui, finalmente caminhando para a conclusão, Jesus não reformou o dízimo. Tá? A passagem que tem em Mateus 23, 23. Você pode decorar essa passagem, 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Quando Jesus foi falar sobre o dízimo, ele só disse o que para os fariseus? Vocês inverteram a ordem de importância. O dízimo não é o mais importante, mas vocês consideram. Vocês estão priorizando o dízimo, mas, né, vocês não estão
dando importância e prioridade para o quê? Para a misericórdia, a fé e a fidelidade. Vocês caíram, né, em cilada, abriram mão dessas três coisas. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que ele fez com o dízimo? Reformou? Não. O que ele fez com o dízimo? Confirmou. Ok? Da mesma forma que ele não confirmou o sábado, e tem uns 3 ou 4 passagens na palavra que ele bate contra, né, ele tem esse confronto, e depois a palavra de Deus, nas cartas de Paulo, em Hebreus, em Colossenses, vão e deixam claramente, né, expresso que o quê? Que o sábado não é para ser vivido desse jeito que eles estavam entendendo, que aquilo era uma figura. Então, o adventista hoje, ele continua na figura, mas nós entramos na realidade. Amém? Você é chamado para entrar na realidade. Quem está fazendo sacrifício até hoje, continua na figura. Nós entramos na realidade. Jesus morreu por mim, esse sacrifício pagou tudo. Eu tenho liberdade, eu tenho vida, né? Eu não vos digo isso para que vocês pequem, não. Eu digo isso para que vocês não pequem. Contudo, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, né? Então isso é a palavra de Deus. Meu filho te libertou, não volta a ficar preso, não. Seja livre. Livre para comer, dando graças. Livre para descansar em Deus, sem ficar lá. Tem gente que sente peso na consciência se não estiver preocupado e ansioso. Eu já tive momentos assim, eu tinha que lutar. Lutar para quê? Para não ficar com a consciência pesada, porque eu estava tranquilo, sossegado. Porque fica naquela negócio. E você está acomodado, você está sossegado, não sei o quê. Né? Mas não, meu irmão. Descansar em Deus não é se acomodar. Amém? Descansa em Deus e faz tudo o que você tem que fazer, na paz. Descansa em Deus e faz as atividades que você precisa cumprir, na paz. Sem ansiedade. Ah, mas eu não sei, eu preciso fazer aquilo, preciso... Calma, rapaz, relaxa. Primeiro, por 2 razões. Primeiro, que a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então não tem que andar ansioso de nada. Segunda razão, quando você está ansioso, você não pensa bem. Você não tem clareza de ideias para gerar boas soluções. As piores decisões que você toma é quando você está preocupado e ansioso. Vai fazer besteira. Então, aquieta o coração, se acalma diante de Deus, que Ele vai te mostrar. O Espírito Santo quer conversar contigo. O Espírito Santo já me ensinou matemática, cálculo financeiro, já me ensinou sobre marketing, sobre administração. Ele conhece muito mais, rapaz. O Espírito Santo conhece demais sobre essas coisas. Amém? Ele conhece sobre física, ele conhece sobre tudo. O Espírito Santo te ensina. Precisa de sabedoria? Peça ao Senhor, que não lhe negará. O Espírito Santo orienta, Ele é o teu guia, Ele é o nosso mestre, Ele nos lembra de todas as coisas. Use mais, o Espírito Santo está dentro de você o tempo inteiro. Tira as aranhas que estão lá se formando nele por inatividade. Tira as baratas do quarto do Espírito Santo, porque ele é doce. E a barata e a formiga sabem, elas vão para lá. Opa, eu quero isso aqui, é doce. É bom. E a gente deixa ele parado lá, dentro de nós, sem fazer nada. Amado de Deus, o dízimo está confirmado no Novo Testamento. Se Jesus tivesse que abolir, ele tinha abolido e deixado claro, como estão claros todos esses outros pontos aqui. Sábados, dias de festa, comida e bebida, né? A questão do adultério, a questão do divórcio, a questão... Tudo ele deixou claro. Por que alguém quer abolir o dízimo que ele não disse que tirou e, pelo contrário, confirmou? Agora, não existe a maldição. Existe, sim, a lei da liberdade. Eu quero ser abençoado, eu nunca parei de dar os dízimos, eu quero continuar sendo abençoado na minha vida em todas as coisas, né? Eu não abro mão. Então, hoje, encerrando, valeu a pena ter vindo aqui? Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus.
Fala glória a Deus, forte assim, é isso. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu queria orar encerrando a reunião, mas fazendo apenas esse momento teu com o Senhor. Momento de aprender a crer. Senhor, eu creio no que a Tua palavra ensina sobre dízimos e ofertas. Meu coração está firmado naquilo que é a Tua palavra e não em outras coisas. Né? E aí, quando você é um dizimista de verdade, você sabe o que você pode cobrar de Deus. Porque a Bíblia diz que as suas promessas nós podemos requerer dele, nós podemos cobrar dele. Ele quer ser cobrado daquilo que ele nos promete. Ah, não vou cobrar nada de Deus. Não, Deus quer ser cobrado. Ele fala, provai-me e vede se eu não vou fazer isso. Né? Ele quer ser cobrado, ele quer demonstrar que ele cumpre a sua palavra, porque a Bíblia diz que Deus cumpre a sua palavra. Ele zela pela sua palavra para a cumprir. E tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Amém? Então eu queria te convidar nessa hora a ter um momento breve, poucos minutos aqui com o Senhor, de você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu renovo as minhas convicções diante do teu altar e tomo a decisão de Jacó, né? Toma a decisão de Jacó. O Senhor é o meu Deus, repita comigo, o Senhor é o meu Deus, em espírito eu te adoro, e o meu corpo é fiel a ti, para te dar o dízimo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Fiquem todos de pé, vamos ter esse momento de oração aí em pé. Queria chamar só o teclado aqui na frente. Hoje a palavra era um pouco mais longa, mas era esse momento que você precisava receber. O louvor preparou alguma mensagem, alguma para encerrar? Preparou? Então vem para cá. Feche seus olhos diante do Senhor. Agora é hora de você falar com Ele. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir da tua boca, do teu coração. Exatamente estas coisas. Fala com Ele. Rende o teu coração ao Senhor e à sua palavra, aos seus propósitos. Quantos irmãos, as irmãs ministram essa última música para a sua inspiração e adoração. Tem esse momento aí teu com o Senhor. É você e Ele agora. Decida no seu coração. Decida no seu coração. Há decisões que só o homem pode ter com Deus. E é com Ele que se presta contas. Em nome de Jesus. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, liberdade está neste lugar.
Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, somos livres, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, somos livres, livres, livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo, fluindo, fluindo. Somos livres. Liberdade, liberdade. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Hoje à tarde estava me preparando para o culto. Deus me falou para ministrar algo antes de terminar sobre pessoas que estão com o coração rasgado, assim, como uma ferida aqui, cortando, e a ferida não sara, continua machucando, continua saindo pus. O Espírito Santo quer tocar em você. Ele é o Consolador. E quando o consolo do Espírito Santo vem, ele seca essas feridas, ele cicatriza elas. Então eu queria te dizer aí mesmo no seu lugar, você que precisa e sabe que precisa dessa oração, levanta as suas duas mãos assim no alto para o Senhor, dizendo: eu preciso dessa cura, Senhor, eu preciso desse bálsamo para cicatrizar essa ferida que está doendo, está doendo, está doendo, não para de doer. E se você crê no poder de Deus,
É exatamente esse poder do Espírito Santo que vai te tocar, porque Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. E Ele está em nós. Continue com as mãos levantadas. Senhor Deus, a obra é tua. Esses filhos são teus, essas ovelhas são tuas. A tua palavra diz que o Senhor Jesus levou as nossas dores sobre ele. Que por isso mesmo o Espírito Santo veio habitar em nós. Eu quero derramar agora essa bênção, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Bálsamo de cura sobre a tua alma. Bálsamo de cura nesta dor que não cessa, neste rasgo no teu coração que não para de amargar, de arder, de incomodar, de trazer sofrimento. Bálsamo de cura é derramado sobre ti, em nome do Senhor Jesus. Ele leva sobre ele nesta hora essa tua dor que não passa, mas que vai passar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor te toca aí no seu lugar, em nome de Jesus. Eu não sei a origem dessa dor, mas Ele sabe. Eu não sei a profundidade desta dor, mas Ele sabe. Eu não sei a intensidade desta dor, mas Ele sabe. Ele te cura, Ele te sara, Ele te consola, Ele te renova, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Filho de Deus verdadeiramente faz livre, Ele liberta o teu coração, Ele liberta nessa hora a tua alma, os teus pensamentos amargurados e confusos, esta dor insuportável que está pesando há tanto tempo no teu coração, este rasgo na tua alma. Ele te sara, Ele te toca, Ele te envolve com laços de amor. Sinta esse manto caindo sobre você agora. Manto de cura. Manto que vem direto do coração do Senhor. Manto que te abraça e te diz: eu te amo, filho, eu te amo. Eu te amo. Manto que restaura. Coloque suas duas mãos no coração. Você que está recebendo essa ministração, quem recebe um abraço do Senhor, Ele te envolve com laços de amor. Ele te envolve com voz de ternura. Ele te envolve com bálsamo caindo sobre a sua cabeça, correndo pela sua face, pelos teus cabelos, pelas tuas costas, tirando o peso que está na tua coluna, tirando o peso que está no teu coração. Ele ministra sobre você nessa hora. É o Senhor. E agora você pode cantar de novo essa música. Somos livres.
Aleluia. Fale em voz alta, eu sou livre. Levante a mão direita e diga mais alto, eu sou livre. Sou livre. Abra sua boca e declare, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, 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 livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo, fluindo. Somos livres. Oh, Senhor. Irmãos, Deus me deu uma visão. E eu estava vendo esse manto, irmãos, antes do Bruno falar. Eu aguentei. Eu aguentei porque o manto desceu lindo. Vermelho, manto de sangue. E ele desceu sobre esse lugar e vieram 4 anjos segurando nas pontas assim. E aí, conforme você se abria, meu irmão, o manto te envolvia, te envolvia, te envolvia. Eu ia ver as pessoas sendo envolvidas. Eu falava, Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser livre. E o Bruno pega e fala isso, cara. Eu não aguentei. Desculpa, eu tive que vir te contar. Aleluia! As coisas da terra, meu irmão, começam lá no céu. Das invisíveis, daquelas que não se veem, se tornam visíveis nas nossas vidas. Receba mesmo. Não duvide. Só subir para reforçar que Deus fez milagres aqui. Nós estamos, irmãos, e presta atenção, entrando num nível espiritual mais alto, ok? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, pastor Bruno. Deus vai pedir um preço mais alto de você. Esse preço não é dinheiro, mas é o teu coração, pastor Bruno. É o teu coração. Que a tua vaidade vai ficar neste altar. Você não tem nada. Eu já te disse isso muitas vezes. Mas como profeta e pastora presbítera nesta casa, não como tua mulher nessa hora, eu te digo, submete a tua vaidade a Deus. A tua fraqueza é a tua vaidade. Na hora que essa vaidade ficar lá, o Senhor vai te levar. Porque esses lugares vazios aqui, pastor Bruno, estão só esperando que isso seja quebrantado na tua vida. Maior unção virá. Maior graça de Deus virá. Mas não é graça tua, é de Deus sobre o povo, para curar, como me curou nessa noite. Pela tua palavra eu fui curado. Não bloqueie teu coração contra isso. Receba. Receba. Não estou te envergonhando, porque eu também não sou nada. Também preciso trazer minha vaidade para este lugar. Como você disse, eu também vivo aqui junto contigo. Mas o Senhor nessa noite te diz que quer te levar para um lugar mais alto. E nós vamos contigo, eu primeiro. Por nós, por amor a esse rebanho, por amor a esse Deus que você serve há tantos anos. Que eu conheci você nesse púlpito, lá na igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, e me apaixonei por você sentado numa cadeira. Pela unção que Deus colocou sobre a tua vida. E eu quero me apaixonar de novo por essa unção na tua vida. E hoje, pastor Bruno, eu me apaixonei. Depois de muito tempo sem ver essa unção, eu vi. E eu estava ali esfuziante. Eu estava enlouquecida ali, porque eu falei, Senhor, Pai, obrigado, Senhor. Senhor, calma, tem mais. Senhor, muito obrigado, Senhor. O pessoal que estava perto deve ter visto. E eu, Senhor, calma que tem mais. Calma que tem mais. Tem mais, Bruno. Tem mais, pastor Bruno.
Tem mais. Amém? E a gente quer receber mais. Você é o vaso. Você é a pessoa que Deus levantou neste lugar para nos abençoar. Não porque você é bom, presta atenção, nunca pense isso. Mas porque Ele é bom para com você. Ele é bom para com você e Ele é bom para conosco. Nos dando uma pessoa íntegra. Nos dando uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta. Deus abençoe. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, abençoa o teu povo, Pai. As decisões aqui tomadas, tudo aquilo que o Senhor ministrou, que seja frutuoso e abundante, Senhor, transbordando na vida do teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que essa semente não venha a ser roubada e que esta palavra possa ser útil na vida de muitas igrejas e pastores aí precisando ministrar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada. Quarta-feira estamos juntos. Está aberto ali a cantina. Passe um tempo aí ainda tendo comunhão. Deus abençoe. Desculpa o horário avançado aí de novo. Deus abençoe.